Em 14 de janeiro de 1989, uma emissora de televisão baseada em Chicago, chamada WMAQ, fez seu encerramento noturno habitual com imagens do hasteamento da bandeira e o hino Star Spangled Banner tocando ao fundo. Assim que o hino nacional terminou, a tela mudou para um misterioso cartaz de pessoa desaparecida, apresentando uma mulher chamada Joana Lopes. De forma perturbadora, a imagem estava acompanhada de completo silêncio. Por algum motivo, o cartaz foi exibido a noite inteira pela WMAQ, até ser interrompido pelo noticiário da manhã. Naquela época, não era muito comum que emissoras simplesmente transmitissem imagens de pessoas desaparecidas. Mas, quando faziam, seguiam uma estrutura e formato muito específicos para dar aos espectadores o máximo de informações possível para que tivessem alguma chance de encontrar as vítimas. Detalhes como idade, altura, gênero, raça, última localização conhecida e cor do cabelo sempre eram listados ao lado da imagem da vítima, que normalmente era da melhor qualidade possível. No caso de Joana Lopes, porém, nenhum desses detalhes cruciais foi incluído. Tudo que realmente podemos perceber no cartaz, com a imagem extremamente granulada e assustadora, é o nome dela. 2 anos depois, em 1991, o mesmo cartaz foi exibido na WMAQ, mas desta vez havia algumas diferenças importantes. Embora o nome e o número de telefone fossem os mesmos de 1989, a imagem parecia ter sido melhorada, o que tornava mais fácil ver que Joana estava usando óculos escuros. Estranhamente, na transmissão de 1991, a imagem foi exibida por apenas cerca de 10 segundos antes de cortar para uma tela cheia de barras coloridas. Consegui descobrir que o número listado abaixo do cartaz correspondia ao escritório da Divisão Juvenil do Departamento de Polícia de Chicago. Depois de investigar ainda mais, descobri que muitos dos anúncios de pessoas desaparecidas feitos pelo Departamento de Polícia de Chicago naquela época eram bastante semelhantes em aparência, com uma faixa diagonal cruzando a imagem, bem como um número de telefone e a última localização conhecida abaixo da foto. Porém, novamente, por algum motivo, no cartaz de Joana Lopes, você só consegue ver um número de telefone, tornando ainda mais difícil localizá-la. O que é mais perturbador sobre o incidente é que Joana Lopes não pode ser encontrada em nenhum banco de dados de pessoas desaparecidas ou qualquer outro tipo de diretório nacional. Seu nome não aparece em lugar nenhum, não importa o quanto você procure para trás. A falta de informações sobre a suposta vítima levou muitas pessoas a acreditarem que Joana está morta, que ela nunca desapareceu ou que talvez ela nunca tenha existido. Uma teoria que ganhou enorme força no Reddit é que o rosto de Joana poderia ter sido artificialmente construído ou de alguma forma modificado digitalmente, como parte de uma brincadeira feita por alguém do estúdio ou por um hacker que, de alguma forma, conseguiu entrar no sistema da WMAQ. Com cerca de 8.500 pessoas desaparecendo a cada ano em Chicago entre 1989 e 1991, também é possível que Joana Lopes tenha sido simplesmente mais uma vítima da violência generalizada em Chicago no início dos anos 90 e que a divisão juvenil tenha usado a imagem de péssima qualidade como último recurso para ver se alguém conseguiria reconhecê-la. Apesar da repercussão que o caso ganhou online, não houve muitas novas informações relevantes surgindo sobre Joana Lopes. Em 2022, no entanto, alguns usuários do Reddit afirmaram ter entrado em contato com a emissora WMAQ. Quando perguntaram sobre a misteriosa transmissão, disseram a eles que os registros mostravam que a informação havia sido enviada anonimamente por uma fonte que afirmou que ligaria de volta mais tarde, e nunca ligou.
Outros pedidos de informação ao FBI e ao Departamento de Polícia de Chicago voltaram sem correspondências, tornando possível que Joana Lopes nunca tenha realmente existido. Até hoje, o subreddit de Joana Lopes permanece ativo, com todo tipo de atualizações. Mas, até agora, nada conclusivo surgiu. A natureza misteriosa do caso deixa todos os tipos de perguntas sem resposta. O nome dela poderia ter sido um pseudônimo? Ela realmente existiu? Se sim, o que realmente aconteceu com Joana Lopes? Provavelmente nunca saberemos. Em 31 de maio de 2001, Charlotte Murray Pace, de 22 anos, havia acabado de se formar na Louisiana State University e estava ansiosa para se mudar para Atlanta para começar uma nova vida. Infelizmente, ela nunca conseguiu iniciar sua nova carreira. Naquele mesmo dia, um homem invadiu sua casa e a esfaqueou com uma chave de fenda 81 vezes, tirando sua vida. Nos anos que antecederam o assassinato de Charlotte, Baton Rouge, Louisiana, havia se tornado um ponto crítico para crimes semelhantes, com várias mulheres perdendo suas vidas para um único criminoso violento, com um padrão de ataques muito semelhante. De acordo com relatórios policiais, o perpetrador frequentemente observava essas mulheres por semanas ou até meses, familiarizando-se com as rotinas e hábitos delas, procurando o momento perfeito para atacar. Em muitos casos, ele fingia ser um estranho gentil pedindo ajuda. Quando as vítimas concordavam, ele se tornava violento e fazia as mesmas coisas que fez com Charlotte. Após o assassinato de Charlotte Pace, uma mulher chamada Diane Alexander relatou aos policiais que um homem afro-americano tentou estrangulá-la em sua casa em 9 de julho de 2002. De acordo com sua declaração, o suspeito foi até sua casa pedindo para usar o telefone. Quando ela abriu a porta, ele a atacou brutalmente. Felizmente, o filho da mulher chegou em casa e assustou o agressor antes que ele pudesse tirar sua vida. Com base na descrição que Diane e seu filho forneceram, os policiais conseguiram ter uma melhor compreensão da aparência física do agressor. Mas, depois que os policiais coletaram evidências físicas de várias cenas de crime, o FBI relatou que o assassino era, na verdade, um homem branco entre 25 e 35 anos. Com base nas evidências e em várias descrições de testemunhas, a polícia elaborou este retrato falado assustador. No entanto, a identificação do suspeito como um homem branco acabou sendo um erro do FBI. Um erro que deu ao assassino tempo suficiente para tirar a vida de outras 2 mulheres, enquanto as autoridades procuravam alguém que nem sequer se parecia com ele. Só quando evidências forenses de mais 2 cenas de crime foram analisadas é que um laboratório da Flórida confirmou à polícia que o assassino era um homem afro-americano e não um homem branco. Enquanto esses assassinatos aconteciam em Baton Rouge, mais armas foram vendidas na Louisiana para mulheres aterrorizadas que queriam se armar do que nunca. Felizmente, não demorou muito para que as autoridades coletassem uma amostra de DNA de seu principal suspeito, um homem chamado Derek Todd Lee. Ele já havia sido preso nos anos dos assassinatos por abuso doméstico e perseguição. Ele também havia sido investigado por assassinato, mas os policiais não puderam prendê-lo legalmente por causa de uma tecnicalidade. Quando seu DNA foi testado contra as evidências forenses nas cenas do crime, houve correspondência com 5 das vítimas dos assassinatos brutais em Baton Rouge. Quando a polícia foi até a casa de Lee para prendê-lo pelos assassinatos, ele já havia fugido. Felizmente, não demorou muito para as autoridades encontrá-lo em Atlanta e prendê-lo, perto de College Park, em 27 de maio de 2003. Em outubro de 2004, Derek Todd Lee foi considerado culpado e condenado à morte pelos assassinatos de 2 mulheres. Mais tarde, seu envolvimento nos assassinatos de outras 6 também foi confirmado. Derek Todd Lee nunca chegou ao dia de sua execução.
Ele morreu de doença cardíaca em 2016, aos 47 anos. Frequentemente referido como o fantasma de Baton Rouge ou o assassino em série de Baton Rouge, Derek Todd Lee é lembrado como um dos assassinos em série mais malignos da América até hoje. E como um homem que recebeu um dos retratos falados policiais mais perturbadores da história.